E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Deixa eu fechar essa cortina para ver se tira um pouco do brilho dessa minha testa gigantesca. Pessoal, hoje eu vou dar continuidade aí nesse finalzinho dos exercícios da página 56, da colocação pronominal. Vocês vão ver que nas páginas anteriores estão falando que você usa em frases interrogativas, exclamativas, optativas e tal, né? No gerúndio, né? Deslocando-se, né? Isso é uma coisa que vocês já estão cansados de saber e tal, né? Verbo no infinitivo impessoal, quero ir-me embora, né? Você não vai falar quero me ir embora, né? E aí vale a leitura aí, né? Desses pontos, tá? Porque são pontos importantes, ok? Eu vou falar com vocês sobre essas atividades que temos aqui até a página. Eu vou até a página 61, tá bom? Depois vai vir a hora de estudo, o caderno de atividades, que a gente vai usar bastante, né? Bom, então vamos lá, né? Só para a gente atenuar a parada toda, eu vou deixar aí para vocês, mas eu preciso também deixar minha apostila no jeito, porque eu acabo usando bastante, já que eu não consigo enxergar direito, né? Eu sou cego, bem cego mesmo, e aí fica complicado para eu poder ler, certo? Bom, então é o seguinte, na página 56, no exercício 10, você tem a capa da revista Galileu, né, em dois momentos, são duas capas, né, para a gente responder a questão 10 aí, tá bom? Bom, a gente vai fazer uma explanação sobre ela, né? Então vocês estão vendo aí, né, que esse questão de texto verbal e não verbal é sempre muito importante, né, nas capas, né, tanto de revista quanto de livro, né, filme, né, você sempre encontra, né, o texto verbal e não verbal, né, então isso é interessante, né, o design gráfico, né, a pessoa que faz a editoração gráfica, né, é um artista, né, para conseguir montar uma coisa assim, né, um texto e uma imagem que dialogam bem entre si, né. Então nós temos aí, ó, a revista Galileu, né, à esquerda, a capa verde, livre-se dos mitos verdes, e o cara tá chutando o balde aí, chutando a lata, né. Alimentos locais, sacolas de papel, carros elétricos, produtos recicláveis, nada disso vai salvar o planeta. Cientistas explicam o porquê, né, o porquê junto com acento, né, e ensinam como você pode fazer a diferença. Bom, e aí tem um texto minúsculo que eu não consigo ler, entre as pernas do rapaz. Então tá lá, livre-se dos mitos verdes, certo? Livre-se. Como a gente está falando de colocação pronominal, obviamente que a gente tem que se prender ao verbo ali, né? E o pronome colocado depois dele, né? Certo? Muito bem. Então vamos lá. Depois a gente tem uma outra revista e ela diz o seguinte: procuram-se ideias inovadoras, paga-se bem. Então a gente repara aí que são três casos, né? Livre-se, procuram-se e paga-se, casos que são comum entre si, né? E aí vem as perguntas para a gente aí, olha lá. Explique resumidamente a relação entre o texto não verbal e a chamada principal em cada uma das capas. Então a primeira você está vendo ele chutando o balde, né? Chutando a lata lá, né? E aí vai abrir um diálogo diferente do que da outra, né? A outra é como se fosse aqueles cartazes que a gente cola nas paredes. Não sei se vocês já tiveram o prazer de presenciar tal coisa, né? Mas na capa 1, a mensagem, né, ela se relaciona diretamente com a imagem desse homem chutando
aí o balde para se livrar de tudo aquilo, né? Se livrar do cesto de lixo reciclável. Então o símbolo da reciclagem, né, o sentido do verde, né, nesse contexto do verde, também tem a ver com o fundo, né? Por isso que a revista também é verde, tá bom? Então está relacionado aí os mitos verdes e a simbologia da cor de fundo, né? Tá bom? Bom, depois você tem se você olhar para a capa, você vai ver que é o Danilo Gentili, né, chutando o balde aí, o humorista, né, chutando a lata, né? Que às vezes ele também é um cara muito cheio de conflito. Aposto que algumas meninas aí devem estar torcendo o nariz para a figura do Danilo Gentili, e é justamente esse diálogo que eles estão querendo fazer com que a gente exercer com a gente, né, passar a ter com a gente, né, esse diálogo, né, da figura de um cara tão polêmico, né, tão problemático aí, quando ele se posiciona contra algumas coisas que a própria sociedade quer que as pessoas acabem compreendendo, né? Aí na segunda a gente tem, né, um destaque bem de placa, de texto, de se procura algum profissional, né? Então ela se aproveita desse recurso, né, desses elementos para fazer a capa da revista, né? Então é como se a capa fosse realmente um muro, né, um poste onde você tem os cartazes, né, de procura-se, né? Também aparece aqueles de West, né, de Bang Bang, né? Também pode ter essa alusão aí, caso você que é um pouco mais nessa vibe aí de Bang Bang norte-americanos aí, eu gosto bastante, né? Pode ser que também tenha alguma relação aí com isso, certo? Qual das chamadas se dirige diretamente ao leitor, buscando estabelecer com ele um diálogo, né? Então vamos lá. Livre-se, né, dos mitos verdes, procuram-se ideias inovadoras e paga-se bem. A gente percebe que o diálogo está sendo direto com o leitor da imagem 1, né? Então eu já estou dando resposta e comentando, né? Vocês vão parar no vídeo, volta aí para pegar e melhorar o meu raciocínio, tá bom? Então na primeira a gente percebe isso, né? Porque está mandando você se livrar, né? Por o verbo no imperativo aí faz com que você pedindo para você se livrar desse cesto, né? Dessas coisas, né? Desses mitos, tá bom? Qual é a voz verbal de cada uma das frases chamadas? Então, é a voz ativa, tá bom? Né? Então, livre-se, precisa-se, tá bom? É a voz ativa, ok? Bom, deixa eu ver. Bom, então é isso. Vamos lá, então. Agora, a próxima é a posição dos pronomes nas chamadas está adequada à norma padrão? Justifique sua resposta. Você acha que está... Olha eu perguntando para vocês. Eu sozinho perguntando. Ô Meire, eu perguntando para os alunos aqui, sendo que eu estou sozinho. Bom, enfim. Vamos lá. Qual é a voz verbal? Já vimos. A posição dos pronomes nas chamadas está adequada à norma padrão? Foram usados adequadamente? Vamos lá. Nos dois casos, né? Vamos voltar aqui. Nos dois casos, livre-se, né? Procuram-se, né? Nos dois casos estão usados corretamente, tá bom? Na norma padrão. Que vai pedir a ênclise aí, né? Como a gente já viu, né? O verbo em início de oração precisa sempre da ênclise, né? Quando você vai usar o pronome e tal, esse tipo de coisa. Então as três frases estão usando, o verbo está no imperativo, né? Precisam-se, paga-se, livre-se, né? E aí você tem aí a colocação correta, tá bom? Beleza? No caso aí só está no imperativo o primeiro, perdão, tá bom? Só o livre-se está no imperativo, tá bom? Os outros dois não estão. Mas é isso, né? Então, no caso aí, está a norma padrão, exige a ênclise, né? Quando o verbo inicia a oração,
e nos 3 casos, né, nas 3 orações, quando o verbo está flexionado no imperativo afirmativo, como é o caso da primeira chamada, tá bom? Então tá certinho mesmo, tá? Vocês devem ter percebido isso, porque tem aqui logo na página 56, acima, ó, bem aqui em cima, está falando disso, ó, verbo no início no imperativo afirmativo, tá bom? Bom, aí depois vai vir um texto, né, para a gente analisar, e aí vamos lá. Questão 11, deixa eu ver. Bom, na verdade não, a gente já pode ir para 57. Aí na 57, aqui no caso, ó, o que a gente estava falando, ó, quero ir-me, tá vendo? Ó, vozes do infinitivo impessoal, ó, ir-me, né? Você não vai colocar quero me ir, né? Bom, agora a gente passa para a 11, e eu já coloquei a resposta que eu não queria. Então, olha lá, leia as frases e assinale a afirmação incorreta. Me empresta a chave do carro, ó, me empresta, ó, aqui já tem um erro. A prova que realiza-se no domingo contará com muitos candidatos. A peça de teatro iniciar-se-á no horário previsto. Na frase 1, a colocação pronominal, apesar de inaceitável na norma padrão, é característica da fala brasileira. Tá certo. A colocação pronominal 3, que é o iniciar-se-á, é formal e está em desacordo com a norma padrão. Porque ele usou uma mesóclise aqui, não precisaria usar uma mesóclise aqui. Então a resposta é a B, certo? Vamos conferir? Vamos conferir. Lá, a mesóclise, né, iniciar-se-á, justifica-se em razão da forma verbal no futuro do presente do indicativo. Então aí ela não precisaria ter usado essa mesóclise aí no caso, então, né? Então por isso que ela é incorreta, beleza? Então olha lá, com exceção da frase 3, as demais construções não estão adequadas às regras da gramática normativa. Na frase 2, visto que há um pronome relativo, o pronome oblíquo deveria ser posicionado em posição prosilítica. Deixa eu ler aqui que eu não estou enxergando. Proclilítica, na verdade, próclise, tá bom? Então é isso mesmo, tá certinho. Deveria estar nessas posições. É isso mesmo, é a 3, né? É o uso da mesóclise mesmo, que foi usada de forma errada, né? Cara, eu não enxergo, é muito pequeno na tela e eu esqueço que eu estou com a apostila debaixo dos braços. Bom, vamos lá então. Depois nós vamos ter aí, eu vou parar aqui, ó, para vocês não verem embaixo, né? Julgue as afirmativas com relação ao uso dos pronomes oblíquos átonos nesse trecho e marque a alternativa correta. Se isso te disse ele, te disse ele, estás a par de tudo. Assiste-me, portanto, o direito de interrogar-te acerca daquilo mesmo sobre que me interrogas. Então aí a gente está falando de Édipo Rei de Sófocles, né? Baita peça, hein? Se isso te disse ele, ocorre próclise em razão do uso do pronome demonstrativo isso, que antecede o verbo. Vamos ver. Em assiste-me ocorreu a ênclise porque a conjugação, portanto, atraiu o pronome para esta posição. Houve ênclise em interrogar-te, mas também deveria ter ocorrido próclise. Houve próclise em me interrogas, porque o pronome relativo que atrai o pronome oblíquo para essa posição. E aí todas estão corretas, todas as afirmativas estão erradas, somente as afirmativas 1 e 3 estão corretas, somente a 4 está correta, somente a 1, a 3 e a 4 estão corretas. Bom, neste caso aí, a resposta para essa questão é a I, tá bom? Somente a 1, a 3 e a 4. A 2, ela está errada, tá bom?
A ênclise em assiste-me se justifica pelo verbo que inicia a oração, tá bom? Ocorreu ênclise porque a conjugação, portanto, atribuiu o pronome para essa posição. Na verdade, não é por causa disso, né? Não é por causa da conjugação, portanto. É porque o verbo pede, a gente acabou de ver isso lá em cima, né, na capa da revista, o verbo pede o verbo que vai atrair, né, o verbo que vai pedir a ênclise nesse caso. Por isso que ela está errada. Beleza? E não por causa do portanto. Fechado? Bom, aí agora a gente vai para a questão 13. Deixa eu ver onde está. Vai aparecer, já apareceu a resposta, espero que vocês não tenham visto. E a 13 eu vou ler pela minha apostila, tá bom? O individualismo não a alcança. A colocação do pronome átono está em desacordo com a norma culta da língua, na seguinte alteração da passagem acima. O individualismo não a consegue alcançar, o individualismo não está alcançando-a, o individualismo não a teria alcançado, o individualismo não tem alcançado-a, Nossa Senhora, o individualismo não pôde alcançá-la. A colocação do pronome átono está em desacordo com a norma na D. Né? Olha lá, ó. Coisa horrorosa. O individualismo não tem alcançado-a. Até para falar, isso fica estranho. Né? Então, o pronome oblíquo não pode ser colocado depois do verbo no particípio. Tá bom? Olha lá, ó, alcançado. Você não pode pôr o pronome depois, tá? Alcançado, tá ok? Nesse caso aí, o erro vem daí, tá bom? Então, não é aceito a colocação do pronome oblíquo átono após o particípio verbal, ok? Essa 13 é por isso. Não pode, depois do particípio verbal, o pronome oblíquo. O individualismo não tem alcançado, não lhe tem alcançado, né? Então, alcançado fica feio e não é permitido, tá bom? Depois nós vamos para, deixa eu ver, vamos para o exercício 14, vamos lá, falta pouco, exercício 14, e no 14 nós temos o seguinte, olha lá, em cima, né, vai explicar lá sobre o verbo auxiliar, o verbo principal no infinitivo e no gerúndio, né, antes do verbo auxiliar. Então aqui em cima, né, ó, antes do verbo auxiliar. Exemplo, eles a estão cumprimentando diariamente. Entre o verbo auxiliar e o verbo principal, a família está me esperando. E após o infinitivo e o gerúndio, vou contar-lhe, né, que é o que a gente já vem falando isso anteriormente. Meu coração, não sei por que, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Sensacional, né? Senhor Pixinguinha e a canção Carinhoso. Leia o fragmento da letra da canção Sou seu sabiá. Eu sou sua sabiá. Não importa onde for, vou te catar. Te vou cantar, te vou. Te vou, te vou, te vou. E aí é o Caetano Veloso fazendo a brincadeira literária, lírica, que ele tem o poder de fazer nas canções dele, né? E aí ele brinca com o canto do pássaro, né? Observe a colocação do pronome te em relação à locução verbal vou catar. Comente a adequação segundo as normas gramaticais. Então vamos lá. Observe a colocação do pronome te em relação à locução verbal vou te catar. E aí, como vai ficar isso? Então, ele faz uso, né, do preferencial do português brasileiro, né, esse fragmento, o pronome entre os verbos em uma locução verbal com o verbo no infinitivo. Tá ok? Como a gente vê lá em cima, lá, ó, verbo auxiliar, verbo principal no infinitivo. Então, olha lá, antes do verbo auxiliar e o verbo principal, e após o infinitivo e o gerúndio, vou contar-lhe. Então, a regrinha é essa aqui de cima, ó. Após, tá vendo aqui? Essa aqui, ó, que eu tô tentando deixar azulzinho e não consigo aqui, ó.
tá? Então vem a parte desse raciocínio, né? Então olha lá, ó. Observe a colocação do pronome te em relação à locução verbal. Vou cantar, ó, te vou cantar, te vou, tá ok? Então depois do verbo do infinitivo. Então é essa a ideia. No quarto verso, a posição do pronome oblíquo átono difere da observada no verso anterior. Isso configura erro segundo as regras da norma padrão? Explique sua resposta. Vamos entender a pergunta devagar aqui. No quarto verso, a posição do pronome oblíquo átono difere da observada no verso anterior, que é o caso do te lá. Isso configura um erro segundo a norma padrão, norma culta? Então vamos ver, né? Então é o seguinte, embora a posição seja diversa, se comparada à observada em vou te catar, né, que é o te que a gente estava falando, e não seja verificada com frequência no português brasileiro, ela está adequada às regras da norma padrão, já que é possível posicionar o pronome antes ou depois dos verbos que constituem a locução entre ou entre eles, né? Então vamos ver lá, ó. Pronome átono no quarto verso. 1, 2, 3, 4. Te vou cantar, te vou. Então você pode colocar antes e depois. É isso que ele está querendo dizer. Então está dentro da norma culta brasileira, né, da língua portuguesa no Brasil também. Atende para a sonoridade resultante na repetição do te vou. No final, atente, né? É o que eu já tinha falado do canto do pássaro, né? Atente para a sonoridade resultante da repetição do te vou. No final da estrofe, explica a relação entre essa repetição e o título da letra. Sou seu sabiá, né? Então, obviamente, a gente está fazendo uma brincadeira aí, te vou, reproduzindo o som produzido pela ave, né? Que é o título do texto, que é o sabiá. Tá bom? Simples assim. Ok? Bom, depois você tem esse textão enorme aí, né? Depois, se vocês quiserem, eu passo o gabarito dele para vocês, né? A gente vai perder horas aí para fazer ele. A gente pode fazer isso até ao vivo, se vocês quiserem, como a gente combina. Então, para terminar, eu vou fazer com vocês aí essa página 61, que é a colocação pronominal, aí organize as ideias, tá bom? Então, o que você vai fazer? Eu vou ler, depois eu subo e você dá pausa e copia. Então, lá, colocação pronominal, é para a gente completar esse esquema, né? Próclise. Palavras atrativas. Então, você vê lá que algumas coisas estão já grifadas, já escritas, né? Mesóclise, futuro do presente, e ênclase, verbo em início de oração, que é o que a gente acabou de ver. Então vamos lá. Quando ocorre próclise, frases optativas, interrogativas e exclamativas. Verbos proparoxítonos, em mais gerúndio, né? E depois você tem no mesóclise, né? Futuro do presente e futuro do pretérito. A ênclase, verbo em início de oração, imperativo afirmativo, infinitivo impessoal e gerúndio. Isso está nas teorias entre os exercícios, tá? Vem uma teoriazinha e depois vem o exercício. Palavras de sentido negativo, advérbios, conjunções subordinativas, pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. E aí ela vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Não sei se vai dar para vocês verem bem, mas é isso. E aí, galera, eu vou ficar por aqui, porque agora vem a hora do estudo. O nosso vídeo já chegou a 25 minutos. Eu acho longo, né? Eu acho que fica cansativo para vocês e até para mim mesmo. Então, vocês podem se organizar aí agora. Amanhã, né, que hoje é quinta, quando eu faço a gravação, se tiverem alguma dúvida e quiserem discutir sobre alguns desses exercícios, eu vou estar lá no horário marcado, ok? Beijo no coração, galera!